Registra isso. Nossa cultura, sustentada na emoção shakespeariana, treinou nossa cabeça para acreditar que malícia é uma coisa boa, porque é impulso. De que egoísmo é uma coisa boa, porque é impulso. Individualismo é uma coisa boa, porque é impulso. Mas, se você quer ser uma pessoa madura, precisa resolver essas três coisas. Trabalhar nisso. E começa com mudança de crença. Você precisa mudar a crença, porque a crença normal, a crença de todo mundo é de que essas coisas são boas. Inclusive, nós nos permitimos brigar com as pessoas porque elas não têm isso. Algumas pessoas sortudas, por alguma razão, sei lá qual, que não tem essas coisas e estão perto da gente, a gente chama elas de boba, besta, usável, manipulável. E sabe o que a gente não percebe? Que elas estão mais felizes do que a gente. Quando você vê uma pessoa que é ingênua, porque ela não é maliciosa, uma pessoa que não é egoísta, então ela é nobre, ela tem nobreza nela. Você vê uma pessoa que é do coletivo e não do individualismo. Você percebe ela fazendo isso, vivendo isso todo dia, o dia todo. Você fala, mas é besta. Todo mundo explora. Aí, sabe o que você não nota? Ela é mais feliz do que você. Pronto, falei. Por quê? Porque a gente vive melhor quando você resolve malícia, egoísmo e individualismo. Isso resolvido, você sai do padrão da infantilidade e sobe para o padrão da maturidade. Vou repetir um pouquinho essa palavra ainda, a palavra ou a expressão inteligência emocional. E a razão de eu trazer, gente, conceitos da psicologia moderna é para desmontar um pressuposto, um preconceito contra a Bíblia, contra Deus e contra a cultura judaico-cristã. Por isso trago conceitos da psicologia moderna para você entender que eu não estou inventando nada e não estou empurrando Bíblia garganta abaixo. Estou falando de conceitos que são reais e que funcionam. Então, quando você estuda a inteligência emocional, você percebe que vencer a malícia, vencer o egoísmo e vencer o individualismo torna você uma pessoa mais produtiva, mais próspera, mais funcional, mais relacional. E todas as áreas da nossa vida funcionam melhor quando essas três coisas estão resolvidas. Então, não tem relacionamento, gente, que funcione com essas três coisas em alta. Nenhum relacionamento funciona. E aí, como é que a gente fica com os relacionamentos quebrados? Infelizes. Ninguém consegue ser feliz sem relacionamentos funcionando. Não, mas tem um fulano que ganhou muito dinheiro, ele está feliz, não tem relacionamento nenhum. Duvido. Com D maiúsculo de todo tamanho. Quem assistiu aqui o filme O Náufrago com Tom Hanks? Quem assistiu? Levanta a mão assim. Quem assistiu o filme O Náufrago? Então, no filme O Náufrago, gente, se vocês não assistiram, é um filme muito jóia. É antigo. E falar do filme O Náufrago aqui meio que denuncia a minha idade. Porque eu falo assim com a boca cheia, como se fosse lançado essa semana. Mas ele é meio antiguinho. Mas é com Tom Hanks, então tem esse desconto. No filme O Náufrago, a gente percebe uma pessoa isolada numa ilha, que começa a delirar. Naturalmente, ele começa a delirar. Os delírios psicológicos dele vêm à tona, produzidos por solidão. Solidão machuca a alma humana a ponto de, se você tiver uma dose maciça de solidão, você pira a cabeça, começa a delirar. O que acontece com o personagem do Tom Hanks, o náufrago? Ele pega uma bola, desenha um rosto na bola, chama de Wilson, e o Wilson vira o melhor amigo dele no filme inteiro. Inclusive, ele tem altos papos e altas DRs com o Wilson. A cena que eu mais me divirto no filme, e, gente, o que me diverte não necessariamente tem que divertir você, porque eu sou um estudante da natureza humana, entender como é que gente funciona
é o meu hobby preferido. Então, por isso que essa é a cena que mais me diverte no filme. E a cena que mais me diverte é o momento em que o náufrago está numa discussão lá com o Wilson. O Wilson é a bola, entenderam? E tá ele lá e o Wilson, sabe, conversas muito sérias. E aí, num dado momento, ele falou uma coisa e o Wilson displicentemente respondeu na lata. Ele não gostou. E aí, xingou o Wilson. O Wilson, em vez de ficar quieto, respondeu. E os dois começaram a bater boca dentro da caverna. Só estava ele e o Wilson, gente. Então, às vezes dá um estresse aí mesmo. Num dado momento, ele perdeu as estribeiras e partiu para as vias de fato com o Wilson. E eu não estou falando de vias de fato simbolicamente. Literalmente, ele chutou o Wilson para fora da caverna. E lá fora caía uma tempestade poderosa, raios, relâmpagos, trovões, uma chuva caudalosa, e o coitado do Wilson foi chutado. E não é linguagem figurada, é chutado mesmo. Lembra que o Wilson era uma bola. E ele chuta o Wilson para fora da caverna e fica lá amuado, pensando no Wilson e no relacionamento difícil que eles tinham. E dali a alguns minutos ele reconsidera e ele começa a chorar e gritar: Wilson, Wilson. E aí ele sai da caverna e vai para o meio da tempestade, na chuva, no relâmpago, correndo riscos em busca do Wilson. E então ele encontra o Wilson lá fora da caverna, abraça o Wilson com muita força, com muito carinho, e ele começa a dizer: nunca mais, Wilson, nunca mais, Wilson. É claro que o Tom Hanks consegue dramatizar isso melhor do que eu. Mas o fato é que estou contando isso para te dizer que é muito infantil da nossa parte quando a gente resolve acreditar que a gente vive sozinho. E registra isso. Toda pessoa que você conhece que diz que vive sozinha, ela está te enganando. Ela não vive sozinha. Ela vive com outras pessoas que ela suga, não assume a responsabilidade de dar tanto quanto recebe, e aí ela diz: não preciso de ninguém. Mas quando precisa, ela vai lá e bate na porta. Sempre tem alguém. Por quê? Porque assim como você não vive sem água, sem comida, sem sono, sem exercício, sem descanso, sua alma não vive sem relacionamento e seu espírito não vive sem Deus. Seu corpo precisa de carências que você já sabe quais são. Sua alma tem outras carências, sempre ligado a relacionamento. E seu espírito tem outras carências, sempre ligado a relacionar-se com Deus. Quando essas coisas faltam, você adoece e morre. Então, relacionalmente, é infantil você ser individualista e dizer: não preciso de ninguém. Conversa fiada. Gente, todo mundo precisa e adoece se não receber. O egoísmo tem a ver com leis espirituais quebradas. Quando você é egoísta, você não percebe que a mágica da vida acontece quando você dá e não quando você tira do outro. A perspectiva da filosofia mundana é de que se você quiser melhorar, se você quiser enriquecer, se você quiser avançar, você precisa tirar do outros e se recusar a dar. Da perspectiva divina, é quando você dá que te enche. Sabe, tem alguns pesquisadores famosos aí no circuito de aprender a ficar rico, que ensinam muitos truques para avançar na vida financeira. E sabe um dos truques mais poderosos que eles ensinam? Seja generoso. Ou seja, egoísmo não enriquece, empobrece. A minha mente que vive fazendo pergunta, que não cansa de fazer pergunta, e a professora Nessilda me aguentou por uns tempos fazendo muita pergunta. A minha mente é assim, gente. E eu fico com pena quando eu fico lembrando de como que eu atormentava a vida dos meus professores. Minha mente que fica fazendo pergunta, ela pergunta assim: peraí, como é que funciona essa coisa de eu dou e é por isso que me enche? E tem uma ciência nova surgindo agora, chamado... Fugiu o nome da ciência, gente. É porque é nova, então a gente fica esquecendo o nome dela. Física... Antes de física, uma palavrinha? Isso, física quântica. Então, a física quântica é uma ciência nova que tem trabalhado para entender fenômenos que estão além da compreensão normal.
a base formadora da física quântica, é de que existe um universo micro, além desse universo grande que a gente conhece, dentro do átomo, e nesse universo as leis são diferentes. E por isso, explica a física quântica, tem algumas coisas que não funcionam bem. Na perspectiva da física quântica, já conseguiram provar que um átomo desaparece de um lugar e aparece no outro sem ter percorrido o caminho entre um lugar e outro. E a partir disso, eles inventaram muitas teorias. Eu sou fã da física quântica? Não, não sou. Mas eu gosto de falar da física quântica para desmontar a desconfiança das pessoas. Porque quando você fala assim, a Bíblia diz isso, as pessoas fazem assim, a Bíblia, tá? Mas quando você fala assim, a física quântica e o doutor fulano de tal falou, a gente fala assim, vamos dar uma pesquisada nisso. O que a física quântica está descobrindo? Que existe um mundo paralelo ao nosso, onde as leis são muito estranhas. As leis da física, que operam de um jeito aqui, nesse mundo paralelo ao nosso, as leis são outras. E a minha perspectiva é que a física quântica está esbarrando na dimensão espiritual. As leis que operam no mundo espiritual são outras. Sabe, no mundo espiritual é diferente do nosso mundo. No nosso mundo funciona assim. Você quer encher um balde, você coloca mais dentro do balde para encher. No mundo espiritual, você quer encher, põe para fora. Jesus e Paulo falaram disso. Jesus disse assim, como é que enche o seu coração? Com aquilo que sai da sua boca. Sabia que Jesus falou isso? Jesus disse, não é o que entra pela boca que contamina o coração do homem, é o que sai. Lendo esse versículo, gente, nos evangelhos, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que sai e enche? Porque a minha cabeça é assim. E aí, eu pensei, é a física quântica. As leis são diferentes. No mundo espiritual, você não põe mais para encher, você tira para encher. Paulo, falando disso aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele disse assim, enchei-vos do Espírito Santo. Como é que enche do Espírito Santo? Paulo explica, falando. Aí é a mesma coisa que Jesus estava falando, só que Jesus estava falando na perspectiva do mal. Quer encher seu coração de mal? Ponha para fora a coisa má. Machuque o outro, fira o outro, destrua o outro, ataque o outro, xingue o outro, ofenda o outro, amaldiçoe o outro, complique a vida do outro. Tudo que você põe para fora vai encher você daquilo que você botou para fora, porque é assim que funciona a lei no mundo espiritual. Mas Paulo aplica essa mesma ideia nas coisas boas. Você quer se encher do Espírito Santo? Libere coisas boas. Ele fala, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Porque é uma lei diferente do nosso mundo. No outro mundo, no mundo da espiritualidade, se você quiser encher, você tem que ter a generosidade de dar. O egoísta não sabe dar. O egoísta só vem a nós, o vosso reino, nada. Seja feita a sua vontade, também nada. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Egoísmo não é uma coisa boa. Egoísmo é horrível. E eu estou falando da perspectiva espiritual. Mas os psicólogos, especialistas em relacionamentos, falam isso da perspectiva relacional. E eles dizem que o egoísmo, mais hoje, mais amanhã, vai te empobrecer. Vai te empobrecer emocionalmente de relacionamentos. O egoísmo, mais hoje, mais amanhã, vai te empobrecer financeiramente também. Por quê? Não tem nada na sua vida que flua sem relacionamento. E não tem relacionamento que flua sem vencer o egoísmo. Então, malícia, egoísmo, individualismo faz mal para a saúde.